Diante dessa crise do coronavírus, seria a hora das marcas se reinventarem? Como as empresas têm se posicionado? Para falar sobre isso, combinamos nada menos do que ele, Jaime Troiano, presidente da Troiano Branding, que é a marca, a empresa pioneira no Brasil, que se dedica integralmente à gestão de marcas. Jaime, muito obrigada pela sua presença aqui conosco, é um prazer entrevistá-lo. Prazer é todo meu. Bom, para a gente começar, eu queria saber essa história aí. Seria a mesma hora das marcas se reinventarem? O que você acha? Olha, as marcas, como todos nós, temos passado ao longo das décadas por desafios os mais variados. Eu acho que isso vale também para as marcas, né? E cada novo desafio, foram tantos nos Vamos últimas tirar os nomes décadas, né? Cada desafio obriga as marcas a olharem para si mesmas e pensarem o seguinte: diante da sociedade, porque é para isso que elas existem, para atender a sociedade muito mais do que o mercado simplesmente, o que eu deveria fazer? Esse é um momento em particular que as marcas têm uma obrigação muito grande de, em primeiro lugar, evitar ser oportunista. Tem muita marca oportunista nesse momento. Segundo lugar, dar uma contribuição renovada, estendendo a mão, mas fazendo aquilo que ela já sabe fazer bem. Não é a hora da marca inventar alguma coisa que ela nunca fez. Então, sem dúvida nenhuma, Fernanda, é um momento de reflexão para todos nós que trabalhamos com esse mercado e para os nossos clientes. Você acha que essa é uma hora de informar mais e vender menos, Jaime? Seria isso? Eu acho o seguinte, eu vi até uma entrevista há pouco tempo, não sei se em torno disso vem a tua pergunta, do Washington Oliveto, aí no próprio Estadão, né? Em que ele falava isso, informar mais e talvez estar menos preocupado em ser ambicioso nesse momento. Eu diria o seguinte, tem um Washington, quando diz alguma coisa, a gente precisa prestar atenção, né? Com a experiência toda que ele tem. Eu acho que tem um sentido muito especial mesmo de que, nesse momento, as pessoas estão precisando de alguém que estenda a mão, que dê a eles ou a elas um momento de mais serenidade. Eu acho que as marcas, nesse momento, deveriam evitar ao máximo uma atitude ambiciosa de recuperar mercado, de passar por cima dos seus concorrentes, de ignorarem as necessidades verdadeiras dos seus consumidores. Agora, é preciso vender também, senão ela não tem o dia de amanhã, senão ela não consegue, de alguma maneira, se organizar para poder estar viva no momento seguinte. Ele até citou, né, a gente não precisa falar aqui as marcas, mas enfim, nessa entrevista que ele deu aí ao Fernando Scherer, ele falou de algumas marcas, desse posicionamento de solidariedade, né, que elas têm feito, enfim, tiraram algumas ações da prioridade ali no primeiro momento e estão fazendo agora uma ação de solidariedade. É muito interessante. E aí eu queria saber de você isso. Como é que as empresas têm se posicionado agora, Jaime? Você tem visto exemplos de marcas que mudaram o foco, que estão agindo de uma outra maneira? Como é que tem sido? Tá. Olha, o primeiro ponto de que a gente sempre parte, Fernanda, é o seguinte: as marcas têm um coração, têm uma alma, têm uma essência. Mesmo em momentos difíceis, a única coisa que ela não pode fazer é deixar de ser quem ela é, deixar de ser outra, passar a ser outra pessoa e não mais ela mesma. Mas mesmo sendo quem ela é, mesmo obedecendo à sua essência, eu acho que ela pode fazer coisas muito diferentes nesse momento que a gente está vivendo, né? Eu vejo marcas de três tipos nesse momento, vamos dizer assim. Aquelas que não estão fazendo nada a não ser continuar o seu dia a dia. Aquelas que estão, às vezes, tendo uma atitude um pouco oportunista, né? Que é muito ruim, mas isso vale em qualquer momento da história da vida de uma marca. E aquelas que estão fazendo coisas que, de fato, contam muito, né? A gente pode pensar, eu vejo a Votorantim, o Magazine Luiza, a Natura, fazendo coisas inteligentes em que ela estende um pouco aquilo que ela já faz. Por exemplo, a Ambev fazendo álcool gel, se não me engano, usando todo o seu equipamento industrial de engarrafamento, etc. Então,
Dá Foi para uma fazer um pouco mais? Dá. Dá para fazer um pouco mais de uma forma autêntica? Dá. Dá para esperar que o consumidor passe a olhar para ela de um jeito um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais benevolente, um pouco mais simpática? Dá. O que ela não pode, isso eu gosto muito de frisar, é o seguinte, de aproveitar esse momento de uma forma revista ou manipulativa. Sim, sem dúvida. Você acha que, com essa questão toda, né, com essa crise, essa pandemia, enfim, a gente aqui dentro de casa, eh a gente também teve uma reportagem agora, se não me engano foi hoje, dos presidentes, de grandes empresas trabalhando em suas casas, enfim. Você acha que vai mudar a visão desses grandes empreendedores, dessas marcas, depois de toda essa situação, essa crise, eles podem ter uma outra visão e até melhorar aí o serviço? Eu acho que algumas coisas do ponto de vista técnico, de atendimento do mercado, as empresas vão aprender, vão fazer melhor. Por exemplo, a venda online pode crescer muito, porque não só as empresas vão se preparar melhor, algumas não estão conseguindo fazer bem isso nesse momento, mas vão aprender a fazer melhor, assim como consumidores estão talvez perdendo o medo, sendo obrigados agora a usar comércio online e vão fazer melhor isso no futuro. Então, aspectos técnicos como esse provavelmente vão melhorar a qualidade da relação das empresas com o mercado, do mercado com elas próprias. O que eu acho que não vai mudar, eu tenho discutido muito isso com alguns clientes e com a minha equipe, é o seguinte, nós somos seres que, quando não podem comprar aquilo que gostam, aquilo que amam, recalcam esse desejo. Esse É, desejo fica recalcado, ele não desaparece. Nós seremos pessoas no futuro muito parecidas com o que nós somos hoje. O que nós estamos fazendo hoje é apenas usar essa carga enorme de solidariedade, de bondade para esses momentos difíceis, mas depois a gente vai continuar agindo de forma muito semelhante ao que a gente agiu antes, né? Eu sempre comparo isso com uma ressaca, né? No dia seguinte, a ressaca, você fala, meu Deus do céu, não vou beber mais. Nunca mais eu bebo, porque é uma desgraça que aconteceu comigo. Sábado seguinte, estamos numa festa e você fala, quer saber de uma coisa? E vai tomar umas e outras outra vez. Então, é um bom momento para a gente aproveitar essa dose adicional de boa vontade, solidariedade, amor que a gente tem, mas eu acho que daqui para frente, no futuro, quando as coisas se estabilizarem, é provável que o consumidor continue sendo aquele mesmo que a gente conhece. é, né, nada como o olho no olho, né, ir lá pessoalmente, comprar, enfim, olhar, pegar, Isso, tocar, vai ter essa sinestesia, né, Jaime? exatamente. Você vê, as pessoas estão sentindo uma falta enorme, você precisa segurá-las em casa, uma falta enorme de ir para algum lugar para dividir um espaço com o outro, para comprar coisas de que elas gostam, para ir ao cinema. Outro dia, aqui em São Paulo, ali em Pinheiros, onde tem a Praça do Pôr do Sol, né? Foi até noticiado em vários veículos, fim de tarde cheio de gente, porque é um momento necessário de reencontro, perigoso agora, mas de reencontro, de extravasar esse desejo de estar mais próximo de lugares bacanas, de pessoas mesmo lutando uma do lado da outra, de que eles gostam. Então, a gente não pode confundir o provisório com o definitivo. Esse é o meu ponto em relação às marcas, em relação, acho que, à própria vida também, viu, Você Fernando? não acha que essa aí é alguma oportunidade para alguma marca, essa questão do desejo do encontro, do reencontro, das pessoas estarem junto? É de se Olha, pensar, né, Jaime, uma boa ideia para alguma marca. eu acho muito possível que, depois que passar a ressaca, né, passar esse momento difícil, esse desejo recalcado, porque eu acho que nós somos seres que fabricam desejo o tempo todo. Alguns podem ser atendidos, outros não. Mas, quando isso voltar, as empresas que tiverem essa sensibilidade de entender como pode atender esse desejo que está recalcado vão se sair muito bem, não tenho a menor dúvida disso, né? É um bom momento, nós estamos fazendo isso na nossa empresa, entendendo o que está ficando escondido, o que está ficando recalcado, como eu falei, que em algum momento pode voltar com mais força até. E, quando voltar com mais força, a própria economia se beneficia disso também, lógico, né?
Exatamente. Agora, aproveitando aí o ensejo, falando de economia, né, queria entrar nessa área de negócios. Você acha que esse ano de 2020 vai ser um ano perdido para o mercado publicitário? Olha, eu acho que ele vai ser um ano muito difícil, de resultados muito limitados. Já não era fácil sem coronavírus. Você sabe perfeitamente disso, como é que é o mercado editorial hoje e como é que é o mercado publicitário. Vai ser um ano difícil. Agora, talvez seja um ano onde a gente vai aprender mais do que nunca, né, a fazer com que, na volta, no pós-coronavírus, a gente consiga fazer aquilo que a gente nunca fez, porque existia lá um certo comodismo. Eu costumo repetir sempre um ditado, é típico lá de Minas Gerais, tem um pé em Minas Gerais, que diz o seguinte: trupicão também leva para frente. Com certeza. Então, é provável que, do ponto de vista publicitário, seja um ano difícil, não tenho a menor dúvida, mas o que a gente vai aprender com isso que pode, tecnicamente, ser melhorado nos próximos anos? Eu acho que muita coisa. Quem ficar parado e simplesmente olhar para o que está acontecendo como espectador é uma coisa. Quem olhar para o que está acontecendo como uma escola, certamente vai aprender e vai usar muito isso no futuro. Vai poder evoluir, né? Agora, Jaime, aproveitando para falar um pouquinho do Marcas Mais, né, a nossa publicação aí anual, que a Troiano faz essa pesquisa com a gente, enfim, tem essa participação com o Estadão. Infelizmente, esse ano a gente teve que postergar a data, né? Isso, lógico, não tinha jeito. Agora. E queria saber a sua opinião também quanto a isso, né? Porque você tem aí muitos anos de experiência, acredito que não tenha visto nada parecido até então. Então, eu queria, assim, a sua opinião, o seu posicionamento diante de uma situação como essa, né? Foi algo totalmente inesperado que está acontecendo, assim, de repente, tudo mudou, muitos projetos precisaram ser postergados, alguns cancelados. Como é que você É. enxerga isso? Olha, começando pelo Marcas Mais, por sorte, o campo, o levantamento de informações do Marcas Mais foi feito antes da eclosão da pandemia. Então, de alguma forma, o resultado está protegido e ele reflete o pensamento e o sentimento das pessoas até aquele momento, né? Talvez estivéssemos fazendo isso agora, seria um resultado diferente, né? Então, o primeiro ponto é esse. Agora, a gente já viveu, Fernanda, casos e experiências muito difíceis ao longo. Lembra do bug do milênio? Lembra Sim, da crise de 2008? sim. A gente se superou e conseguiu, nesse período, restabelecer um ritmo mais normal de trabalho. Então, o Marcas Mais reflete muito não só o momento em que ele é feito, como nesse caso, ao começo de 2020, o campo, se não me engano, 19 para 20, Final de mas ele 2019. mostra uma rota histórica, que já são muitas edições ao longo do tempo que a gente fez, né? Embora esse ano ele vai ser publicado mais para frente, ele reflete o resultado do que se pensava e sentia sobre marcas no início desse ano. E uma coisa muito interessante no Marcas Mais, aliás, fazendo um parênteses, a gente gosta muito de fazer esse projeto, essa parceria com o Estadão sempre foi muito positiva para nós e é uma forma de olhar para o mercado brasileiro e entender quem está gostando de que marca e por quê, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, ao longo do tempo, você observa como certas marcas sobem, como certas marcas descem, e uma coisa que a gente observou, acho que o ano passado, de uma forma mais clara, consolidando experiências de anos anteriores, é por que algumas marcas nunca saem das primeiras posições, Por né? quê? Tem algumas que nunca saem. Você pode olhar o resultado do ano passado, a gente publicou essa comparação. Parece que ou o estudo está congelado ou alguma outra. Não, não é isso. Elas nunca saem do primeiro lugar ou das boas posições, porque elas nunca param de fazer aquilo que é importante para o mercado, para elas mesmas e para o consumidor. Eu sempre me lembro daquela figura, acho que é uma parábola do Zenon, do grego, que olhava para uma queda d'água e falava: parece que a água está parada,
Não, a água parece que está parada, pelo contrário, porque ela nunca para de cair, cria aquela sensação de permanência. Então, essas marcas que a gente capta no Marcas Mais têm essa capacidade de fazer investimentos permanentes para que isso não pare nunca e crie a sensação de que elas estão sempre bem colocadas. Aliás, só tocando nesse ponto, é o seguinte: esse ano, como em anos anteriores e outros anos, talvez nesse em particular, você não pode parar de investir na sua marca, né? Mesmo em épocas mais difíceis. Por quê? Porque eu acho que o consumidor gosta sempre de marcas que têm alguma historiazinha para contar sempre para ele. Pode ser a Ambev, que está fazendo álcool gel, pode ser a Votorantim, que doou 50 milhões, pode ser a Magazine Luiza, que fez isso, mas aquilo, etc. E tal. As marcas mais poderosas são as marcas que a gente costuma chamar de marcas Sherazade. Por que A Sherazade? Sherazade parece brincadeira. A Sherazade era aquela figura que se casou com o príncipe e que era um príncipe que sempre matava a noiva lá no final da primeira noite de lua de mel. E ela, em vez disso, resolveu contar uma história para ele que não terminava naquela noite. E ele queria saber o fim, ela falou: só vou te contar isso na noite seguinte. E assim foram noites e noites e noites, e durante 1001 noites, que é da onde vem a história de Sherazade, né? Ela conseguiu fazer com que ele mantivesse o interesse por ela. Então, marcas Sherazade, como as marcas importantes que nós temos no Brasil, são marcas que têm sempre uma pequena história para contar, mesmo no momento mais difícil como esse. Ou seja, não é a hora das marcas pararem, não é, Jaime? É a hora das marcas continuarem, ainda que seja para prestação de serviços, para ações de solidariedade, enfim. Não é o momento de sumir, né, do mercado, é o Não, não momento é não. agora de Não, prestar informações, você não acha? não é não. Eu acho que é o momento de uma forma autêntica, conseguir fazer com que aquilo que eu estou fazendo hoje seja parte da minha história, mas, ao mesmo tempo, eu estou fazendo uma coisa um pouquinho diferente para ajudar o mercado nesse momento tão difícil, né? Olha, eu falei de marcas que estão fazendo coisas maravilhosas, eu falei da Votorantim, falei do Magazine Luiza, me lembrei agora do BTG Pactual, que também colocou nas mãos 50 milhões de doação, né? Quer dizer, é dinheiro, né? Isso é dinheiro, faz falta na vida de qualquer empresa. Aliás, uma vez eu escutei uma pessoa que me disse o seguinte: olha, doação só é autêntica quando aquilo que você está doando faz um pouco falta para você. Vai doer no bolso. Eu tenho certeza que uma empresa com 50 milhões de doação, de alguma forma, ela sente falta disso em algum momento. Eu acho que é um ato de autêntica contribuição, né? Então, não dá, respondendo uma vez a tua pergunta, não dá para ficar parado, mesmo nesse momento, né? É um cenário realmente preocupante, mas que as marcas têm que se posicionar, né? Jaime, perdão, para a gente encerrar essa entrevista, eu gostaria que você desse um recado a todos esses Ah, publicitários, a todas as empresas, a todas as marcas que vocês têm feito essa gestão aí desde muitos anos. O que você poderia dizer a esse público, a esse setor nesse momento? olha, eu acho que não há possibilidade das marcas terem a vida que têm, terem tido o crescimento que tiveram ao longo do tempo, tanto marcas nacionais como marcas globais, sem um ingrediente ou um alimento essencial na vida de qualquer marca, que é a sua comunicação, né? Eu me lembro até de um artigo que eu escrevi faz tempo, que eu falava quais são as duas grandes mentiras a esse respeito. Uma mentira era assim: a propaganda é a alma do negócio, coisa que valia talvez há 40 anos atrás. Não vale mais desse jeito, né? A outra mentira era: propaganda não resolve nada. Essa é uma grande mentira, né? Tem gente que acha que propaganda não tem mais qualquer papel na vida das marcas.
Voltando para a tua pergunta, eu acho que comunicação é um alimento essencial na vida das marcas. Se uma marca não for minimamente conhecida, se ela não for minimamente desejada, se ela não for minimamente clara naquilo que ela está oferecendo para o seu mercado, ela simplesmente não existe. E, nesse sentido, comunicação tem um papel fundamental. Eu acho que o primeiro ponto que eu deixo como recado é o seguinte: publicidade, comunicação em geral, eu acho que vai continuar sendo alguma coisa muito poderosa para dar vida às marcas. Esse é o primeiro ponto. Você pediu para dar um conselho, posso dar mais de um? Fique à vontade, pode, Tá bom. pode, a palavra é toda sua. Um segundo conselho é o seguinte, que nesse momento evitem usar uma personalidade que não é a sua, evitem demonstrar alguma coisa que tenha um sentido ambicioso, como eu falei no começo, né? Sejam o mais transparentes possíveis e mais coerentes com a sua própria alma, né? A terceira coisa importante, eu acho que cada vez isso é mais essencial no nosso mundo, as marcas precisam obedecer aquilo que é a sua razão de ser, do porquê que eu existo, ou o seu propósito, como nós acabamos, até tem um livro nosso publicado exatamente sobre isso recentemente. O propósito é aquele cruzamento entre aquilo que eu sei fazer bem e aquilo de que a sociedade precisa. Muito bem. As empresas ou as marcas que conseguem identificar bem qual é o seu propósito, nesse momento, em particular, ou em outros, mas nesse, saberão muito melhor o que elas têm para fazer. Se elas sabem que o meu propósito é... Eu tenho um cliente importante na empresa que se chama Aegea. A Aegea é uma grande empresa brasileira privada de saneamento básico, distribuição de água e tal. O propósito da Aegea não é simplesmente estender canos, tubulações, é renovar a natureza e a vida. E o propósito da Aegea é a nossa natureza movimenta a vida. Tudo que ela tem feito, de alguma maneira, reflete essa preocupação. Quando uma empresa tem um propósito claro, né, ela sabe que o que ela faz em nome desse propósito. Então, se eu puder deixar um recado importante, final, para resumir tudo isso, eu acho que é um momento difícil, é um momento que todos nós estamos passando por dificuldades e uma Páscoa que está aí chegando, com a qual nós nunca sonhamos, uma Páscoa digital, né? Imagina, uma Páscoa digital. Mas, olha, não deixem de lado aquilo que vocês são, marcas, né? Não tentem se transfigurar de alguma coisa que vocês nunca foram, mudar sua personalidade. Isso, para mim, é essencial nesse momento. Sejam transparentes e ajudem a sociedade, uma vez mais, de uma maneira muito mais poderosa nesse momento, muito mais necessária. Perfeito, Jaime. Agradeço imensamente. Acho que deu para ter uma ideia, né, de alguém tão experiente nesse setor, o que fazer nesse momento, enfim, ter uma luz, né, entender um pouco mais de todo esse desespero, se é que pode se chamar assim, essa fase É que muitos verdade. empresários têm vivido, né? Jaime, muito obrigada pela entrevista. Nada, eu Espero você desejo... numa próxima. Pode desculpa. falar, pode Não, falar. desejo a todos vocês, a todos que estão nos acompanhando, dentro dos limites possíveis, uma Páscoa de muita harmonia, né? Uma Páscoa cercada de bondade. A Páscoa está ligada na tradição cristã a recomeço. Embora a gente possa falar de recomeço em várias tradições religiosas, eu acho que esse é o momento de recomeço típico. E é uma Páscoa pela primeira vez na vida 100% digital, quase 100% digital. Desejo a todos uma Páscoa maravilhosa e vamos ter certeza que a gente se cuidando vai sair dessa talvez ainda mais fortes e mais preparados para enfrentar o futuro que está nos esperando. Exatamente, e que a gente possa futuramente, quando for publicar aí o Marcas Mais, mostrar o grande sucesso das empresas, né? O que as marcas fizeram nesse período para se reconstruir, como você falou. Então, acho que é uma oportunidade da gente mostrar essa vitória de grandes empresas, de grandes marcas. É isso Obrigada, aí. viu, Jaime? Muito obrigada. Nada. Obrigado a vocês. Obrigada também a você que nos acompanhou aqui nas redes sociais do Estadão. Uma boa noite e até a próxima. Até lá.